Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vasudevaya Om Vasudevaya Vasudevaya Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Que a energia divina possa purificar esse ambiente em que estamos agora, para que possamos gerar palavras de sabedoria e de luz. Então eu abro agora esse momento para receber as influências das energias superiores que se encontram presentes agora nesse momento da aula. De modo que hoje o assunto, aproveitando que é o dia de finados, ou dia dos mortos, das pessoas que amavelmente conviveram conosco, e também as pessoas que conviveram de forma inamistosa já partiram desse mundo. E também eu gostaria de falar sobre o suicídio, e dentro do possível, porque também estamos no novembro, novembro azul, então vou falar um pouquinho que não tem nada a ver com o suicídio, mas eu vou falar do suicídio, que é o outubro amarelo, acredito. E também vou dar continuidade a essa aula da palestra anterior, que intitulada, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. De modo que teremos esses três assuntos aí falados de uma forma mais breve. Então o que acontece? Finados significa que muitas pessoas partiram desse mundo, e tiramos esse dia para lembrar essas almas que tivemos alguma relação específica, principalmente os familiares. Vamos aos cemitérios, colocamos flores, fazemos orações. Alguns ficam muito tristes, com saudades. Então é normal, Um dia, acredito que geralmente no finados chove, porque a chuva é purificação. Como as pessoas enviam muitos sentimentos de tristeza, a psicosfera fica meio pesada, E aí vem a chuva e limpa, Essa é a razão porque geralmente chove em finados. A natureza do planeta Terra, ela está diretamente ligada com a egrégora da humanidade. Muitos fenômenos climáticos surgem devido à condensação negativa ou positiva da humanidade. Devemos saber disso. Assim, quando há muitos terremotos, algum maremoto, ou algum vulcão explode, isso tem a ver com a reestruturação energética do planeta Terra. Porque o planeta, ele reage às nossas influências mentais. Temos que entender isso, Estamos existindo dentro de um organismo vivo. O planeta Terra é o corpo de um ser planetário, um semideus, Imagina, Para sustentar esse corpo chamado planeta Terra, o espírito que ali habita tem uma potência bem elevada para abrigar, todas as pessoas. E aí estamos vivendo no corpo do planeta Terra, mas
como sempre, estamos em ignorância e raramente assim, damos essa atenção mais íntima ao planeta Terra. Porque como nós dependemos do planeta Terra para termos uma sociedade saudável, bem nutrida, né? Com um tipo de eletromagnetismo pulsante dentro de uma categoria saudável, deveríamos cuidar do planeta Terra, para que a Terra se sentisse, né, feliz. Ela iria também, como um ser planetário, emanar forças que criaria a harmonia entre todas as pessoas, todos os espíritos que habitam aqui em formas humanas, animais, de árvores, plantas, né, aves, minerais, todos os reinos presentes nesse planeta Terra estariam em ressonância harmônica com a energia eletromagnética da Terra se todo mundo tivesse esse padrão da natureza, todo mundo viver mais conectado à energia da Terra. Infelizmente, só após a morte que as pessoas, né, nem entram em contato com a Terra, às vezes ficam num caixão debaixo da Terra. Mas não é esse contato, assim. Contato é você ter esse amor, né, pelo planeta que te abriga. Assim como também espiritualmente temos que ter amor por Deus que mantém a nossa vida. Tudo neste universo está interligado, junto com a presença divina em tudo, em cada átomo. Assim, muitas pessoas, né, voltando ao tema de finados, estão abandonando né, esse corpo. As pessoas em ignorância ficam pensando no corpo, naquele corpo específico que teve uma relação, será de mãe, de pai, de filho, de tia, do avô querido, ou do amigo querido, né? As pessoas ficam tristes, né, lembrando assim, a estrutura física corpórea. Elas estão assim, em ignorância quando sofrem assim, pelo corpo, né? Esquecem que aqueles corpos simplesmente são cascas, né? São invólucros energéticos de um espírito que teve uma experiência aqui no planeta Terra e, de repente, com alguma pessoa teve um tipo de relação específica, seja dentro do núcleo familiar ou fora, né? Numa posição negativa ou positiva. Enfim, o espírito ele é eterno, ele nunca morre. Ele sempre é uma energia superior de Deus que vem ter, né, passatempos aqui nesse planeta Terra para ter uma experiência específica, seja de acordo com o seu karma, ou seja, de acordo com as reações que ele está recebendo por ter semeado algumas atividades numa vida passada, ou nessa vida mesmo. E também o espírito está aqui nesse planeta para tentar se iluminar, usar essa forma humana para se iluminar espiritualmente e atingir assim o objetivo final da sua existência enquanto encarnado. Como nós falamos na aula passada, essa forma humana se destina à autorrealização espiritual. Só que as pessoas esqueceram completamente delas mesmas como espírito, se identificam com o corpo material e daí dentro das relações materiais elas sofrem ou gozam, e quando alguma pessoa dessa relação mais íntima ou uma relação de apreciação, né, que tenhamos, ou adoração, às vezes, né, um astro de televisão, um músico de cinema,
Assim, aí quando partem, as pessoas sentem essa falta, esse vazio dessa presença física que alimentava de alguma forma algum gosto, né? Algum prazer, alguma apreciação mesmo da nossa mente. Então as pessoas vão para o seu destino após a morte de acordo com a consciência que cultivaram nesta vida chamada material, ou seja, a vida do corpo, a vida carnal. Isso que devemos entender, né? O ponto que eu estou querendo colocar aqui é que em finados não significa o fim, significa o fim dessa existência terrestre. Ou se a pessoa é de outro planeta, é o fim da existência planetária daquele outro lugar, ou de outra dimensão. Assim, o espírito ele é eterno, ele nunca morre, né? Ele tem uma programação kármica. Quando você entra em alguma forma, em alguma dimensão, você tem um tempo de experiência. Passado esse tempo, você desencarna ou sai da dimensão específica em que você está, porque a experiência já foi realizada. Já foi te dada, né, uma oportunidade para você se iluminar. Isso que temos que questionar nesse exato momento, né, com a nossa sabedoria, entender que nunca vamos morrer, que somos espíritos, partes integrantes de Deus, somos eternos. Porém, porque estamos nos identificando com esse corpo material, pensamos que somos, né, que vamos morrer. Mas quem morre é o corpo. Na verdade, o corpo, ele também nem morre, ele se dissolve nos elementos da natureza para formar outro corpo. Na natureza material, tudo se recicla sabiamente, tudo se reconstrói, tudo se transmuta. O entendimento da morte que as pessoas têm é de perda, mas a pessoa que ocupava esse corpo, que geralmente pensamos como algo que perdemos, nós não perdemos. Essa pessoa é um espírito. E essa pessoa veio fazer um papel nesse mundo específico em relação à sua pessoa, para que todo mundo pudesse desenvolver a experiência em conjunto, dentro daquilo que é o plano de Deus para cada alma, né, cada espírito que está encarnado nesse mundo. Nós temos que entender que Deus, ele está presente no coração de cada um. Logo, né, a relação entre você e outra pessoa é mantida por essa consciência divina que estabelece os laços adequados, né, sentimentais ou psicológicos ou físicos, e você passa a ter, né, um afeto ou desafeto por algumas almas, e tudo isso está relacionado ao seu karma, o que você tem que experimentar, e Deus no coração, dentro de cada pessoa, está gerenciando essas relações de aprendizado. Por isso você nem lembra daquela pessoa que foi o seu chamado, né, entre aspas assim, inimigo, porque você não desenvolveu afeto por ele. Talvez apenas um tipo de mágoa, rancor, ódio. Por isso você não se lembra muito dele quando ele desencarna, né? Às vezes a pessoa fala que alívio. Essa pessoa, né, deixou a vida, né? Foi cortado a relação, o vínculo que eu tinha com esse ser aí, que eu tinha uma espécie de aversão. Porém, com aquelas outras pessoas que você teve uma ligação de amor, de afeto, né, que
pessoa que estabeleceram laços de amizade com você, você se sente triste, né? Apegado àquela pessoa, ao talento que ela tinha, ou essa pessoa era uma referência para você em algum sentido, de modo que você sente uma tristeza e eventualmente lembra da presença dela, da relação dela com você nesse mundo. Então isso que acontece. Então, mas devemos entender que nem aquele que foi o seu inimigo, nem aquele que foi o seu amigo, dentro dos seus gostos e desgostos, eles não morreram, eles estão vivos, eternamente vivos, assim como você, né? Você está dentro de um corpo material, mas você é a vida do corpo material. Nessa vida nós temos que aprender exatamente isso, a desvincular o espírito da falsa identidade com o corpo material. Isso que se chama vida espiritual. Estarmos sempre atentos no presente, né, no aqui e agora, para a nossa posição espiritual. Porque se você não está vivendo no espírito, naquilo que você é, pode-se dizer que você está morto, né? Está morto assim na sua consciência. Se você não vive como aquilo que você é, o espírito, você não está vivo de fato. Você está se identificando com uma máquina biológica, que é um instrumento para você se movimentar, né, na dimensão física, e daí você está completamente esquecido de quem você é. Esse é vamos dizer assim, o maior pecado de um ser humano, é ele não estar vivendo aqui e agora, presente no espírito, atuando com sabedoria e amor. Para isso servem as instruções, né, dos mestres e as instruções do próprio Deus. Nos ensina a como nos movimentar vitalmente nesse mundo para levar essa energia luminosa, né? Mas as pessoas simplesmente esqueceram quem elas são. Como diz o Mestre Cristo, de que adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma? E as pessoas estão exatamente vivendo assim, tentando, né, conquistar o mundo com suas ambições, desfrutar o mundo com suas luxúrias, conquistar o seu espaço, o seu território, através do seu ódio, da sua violência, da sua competição selvagem, né? E dessa forma perdemos a nossa alma, aquilo que somos, né? O espírito. Então, do que adianta você ganhar esse mundo, se isso implica, né, que após a morte, tudo isso que você conseguiu juntar, né, como bens ou relações nesse mundo, no final vai terminar. No final tudo é finados, né, para a pessoa que não está vivendo no espírito, que não tem essa visão da eternidade por trás dos acontecimentos temporários. Temos que ter esse foco, né? Viver a vida como ela é, e não viver uma vida pervertida na inconsciência dessa identificação com a forma material. Por isso o Mestre Cristo, numa das passagens da Bíblia, ele estava instruindo a uma pessoa para segui-lo, já que o Cristo representava, né, o estado crístico de consciência. Ele pediu para a pessoa segui-lo, para renunciar a esses tipos de relações amistosas e inamistosas, que são derivativas da mente, né?
A mente é que estabelece essa dualidade, né? Amizade e inimizade, afetos e desafetos, tristeza e alegria. Então Jesus pediu a esse rapaz para segui-lo e ele insinuou ao mestre, né? Não, deixa que eu vou segui-lo, mas antes eu tenho que enterrar um parente meu que eu gostava muito. E aí o mestre Cristo olhou para ele e falou, deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Siga-me para que você obtenha a vida eterna. Mas a pessoa, né, era fraca e não entendeu muito bem. Então, dessa forma, né, somos as pessoas que estão inconscientes delas mesmas, como espíritos, são pessoas mortas, são mortos enterrando seus mortos. Tanto que quando você vai num cemitério e enterra uma pessoa e você vê uma pessoa morta ali, você raramente questiona, né? Você entende, é um espírito, muitas pessoas, mas aquilo não te toca profundamente a ponto de você mudar completamente a sua vida e ir para uma sintonia espiritual. Porque quando as pessoas estão inconscientes vendo o enterro de outras pessoas, a morte é algo assim muito superficial, né? Apenas gera sentimentos assim, de tristeza ou de alívio, né? Depende de quem está abandonando o corpo. Mas a pessoa, tão logo saia ali do cemitério, ela já está pensando no almoço, no outro dia, e vai seguir a sua vida rotineira, normal, esquecida, hipnotizada por um sistema que raramente fala sobre espiritualidade, e assim caminha a não vida, né? Porque se você realmente entendeu que tudo vai terminar na morte, tudo vai ter um dia, todo mundo vai ser lembrado no dia de finados, imediatamente você toma uma atitude interna que eu quero compreender esse ponto, né, de que eu não sou o corpo material, quem eu sou, como eu faço para atingir a realização desse eu, dessa realidade que está além desse aspecto temporário de um corpo material. Quando você entende isso, a pessoa que tem profundidade, naturalmente, né, isso está dentro de uma base da espiritualidade. E aí a pessoa realmente, aquilo, né, a morte a toca de uma forma tão intensa que ela quer descobrir esse fenômeno, né, chamado morte, né? E a morte, né, nada mais é do que a transição do espírito de um corpo para outro, seja pelos diversos motivos que aconteça essa morte, né? A idade também, ou se é por acidente, ou se é por morte natural, ou é por velhice, enfim, o espírito passa pelas fases temporárias desse corpo material e dentro da sua programação kármica existe um dia que ela está destinada a desencarnar. Nem que seja assim. Aquele dia que você está programado para sair desse mundo é inevitável. Há um cronograma regido por entidades superiores que te colocam nesse mundo para você ter a experiência da sua vida, para ter a realização dos desejos que você quer em ignorância, em inconsciência, e você segue a sua vida se debatendo, né, nessa energia material, assim como um peixe fora da água. Assim que nós estamos vivendo, né, sem esse oxigênio do oceano divino, estamos fora desse oceano divino no aspecto da consciência. Toda a ideia da forma humana é que você, sendo a vida desse veículo físico,
E esse veículo físico, ele possui também um veículo chamado inteligência, que é chamado, né, na literatura, na filosofia, de aspecto buddhi, ou você tem uma intuição. Essa seria a melhor palavra. Você tem uma intuição aqui e agora que você deve usar para compreender o que você é. Usar essa profundidade. Compreender que ninguém morreu nesse mundo, assim. O dia de finados é mais ou menos assim, um absurdo metafísico, né? Todo mundo pensando no morto, na relação que teve com o morto, e aí a pessoa nunca pensa, né, que aquele morto nunca foi aquele morto, ele sempre foi o espírito. Sempre foi o espírito, sempre será, e esse espírito está sempre vivo, é a vida de qualquer outra estrutura dimensional que ele incorporar para viver a sua experiência. Porque após a morte física, a pessoa vai para regiões dimensionais mais sutis, já que não tem o corpo físico. E aí ela recebe, né, ou ela manifesta, por exemplo, o corpo sutil no astral, no umbral. Aí tem toda uma configuração técnica para entender como é o chamado outro lado da vida, né? Eu diria o outro lado da morte, porque aqui no mundo material as pessoas estão mortas, certo? Do outro lado, pelo menos, as pessoas não têm esse corpo físico que, na verdade, é um empecilho, né, a mais que temos para compreender a espiritualidade. Porém, é aqui, nessa situação física, que vamos realmente entender que devemos praticar a vida espiritual e a realização. Tendo, então, como base essas palavras, né, tentando, assim, mastigar um pouco sobre o dia de finados em que estamos hoje, vamos, assim, né, orar pelas pessoas, né, pelos espíritos que representaram aquelas pessoas que amamos e também aquelas pessoas que tivemos aversão dentro daquilo que é a experiência da relação de acordo com o plano de Deus na relação dos espíritos nesse mundo. Cada pessoa tem uma ligação específica com outra pessoa dentro de um karma passado, ou para o desenvolvimento do amor. E algumas pessoas chamadas negativas na nossa vida, elas vêm para nos ensinar a desenvolver qualidades também do espírito. A paciência, a tolerância, emanar amor até mesmo para os inimigos, né? Pessoas que dentro da nossa suposta intelectualidade atrapalham a realização dos nossos desejos. São pessoas que competem, né, com o nosso desejo de desfrute nesse mundo material. Então tudo assim, tudo é bem simples de entender. Então, finados, emane energia de amor para os espíritos que nunca morreram, né? E deixa um pouco o corpo de lado, né? Se você tem uma mãe, a sua mãe era um espírito que tinha uma relação com você, dentro de um conceito kármico passado, e ela veio como mãe nessa encarnação e você veio como filho. E você e ela, né, a sua mãe, são espíritos que estão desenvolvendo laços íntimos de amor. Ou se sua mãe era uma inimiga sua na vida passada, ela vem para que você possa aprender a desenvolver boas qualidades, né, de tolerância, já que ela é a sua mãe e Deus colocou esse espírito nessa posição
para que houvesse uma restituição de harmonia na convivência dos espíritos. Estamos trabalhando aqui nesse mundo 24 horas para aprender, né, sobre o espírito. E quando você se qualifica espiritualmente, você desenvolve, né, o amor a Deus e o amor ao próximo. E esse amor quando você está ligado, comungado com Deus, é o amor incondicional. Entende? É isso que nós estamos aprendendo aqui. E muitas pessoas, eu, por exemplo, depois que esses espíritos, né, chamados a minha mãe e meu pai, abandonaram o mundo físico, acho que uns 4 ou 5 anos atrás, basicamente eu sonho com eles 2 ou 3 vezes por semana. Estou sempre em contato com eles. Eles nem sabem que desencarnaram, né? Não tiveram uma vida espiritual assim muito consciente. E quando eu estou em contato com eles, eu também não posso dizer que eles estão desencarnados. Eles não podem compreender isso, porque eles estão produzindo, né, criando seus próprios mundos nesses mundos astrais. Mas eu entendo, né, que de alguma forma, se eu vim, né, como filho desses 2 espíritos, eu devo fazer um trabalho espiritual para que isso sirva de crédito a eles, para que eles se elevem também dentro dessa escola do universo. E também nós, como espíritos em várias encarnações, já tivemos vários pais, várias mães, vários amigos, vários inimigos. Enfim, a história vai sempre se repetindo com personagens diferentes, né? Com espíritos diferentes. Porque todo mundo, espiritualmente falando, é interligado. E vai chegar um momento, quando você atinge a consciência espiritual, que você vê todas as pessoas equanimemente. Você já não estabelece assim uma relação material, mental, sentimental. Você vê todas as pessoas como espíritos, partes integrantes de Deus, e que estão em formas humanas, em diversos tipos de relações, simplesmente para compreenderem, né, quem eu sou, o que eu estou fazendo nesse mundo, qual a prática espiritual que eu faço, como, né, onde está essa sabedoria, esse conhecimento que me faz despertar dessa situação inconsciente na qual estou atualmente. Dessa maneira. Então, tendo colocado todo esse assunto, que não podemos também aqui ficar falando demais, assim, que a situação é simples, eu sou bem objetivo. Somos espíritos, algumas pessoas estão totalmente inconscientes de que são espíritos, estão se identificando com seus corpos materiais, com as suas relações, né, físicas, através de sentimentos e determinados pensamentos. Elas observam o movimento inconsciente como vida e a perda do corpo material como morte. E esquecem a eternidade da existência da vida, né? Que somos espíritos eternos, servos amorosos de Deus. Então temos que ter essa visão mais objetiva, e tendo essa consciência, devemos aprofundar a nossa curiosidade ou necessidade de realizar aquilo que somos, e principalmente viver cada dia intensamente consciente naquilo que somos, não se identificando mais com o corpo físico, sabendo que tudo aqui é uma simples passagem. Esse corpo vai voltar a ser pó, né? Do pó voltará ao pó, e nós somos, né, aquilo que está sempre
interagindo com a energia material para um dia ter essa experiência de quem somos, de quem é Deus, como Ele está em nosso coração, e aí o Espírito entra em comunhão com esse chamado, né, Deus. Isso significa, né, o pedido do Mestre: amai a Deus sobre todas as coisas, ou buscai a sua justiça, seguindo as leis divinas nesse mundo, você vivendo em harmonia e de acordo com a diretriz divina, que através do seu corpo intuicional vai te dar as frequências, né, vibracionais, para você compreender o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Ou seja, o que você tem que viver para se libertar dessa inconsciência. E daí você faz uma prática espiritual, você se desapega das coisas desfavoráveis nesse mundo material que te deixam preso, né? Ou que criam obstáculos para a sua vida espiritual, e daí você segue trabalhando na sua vida humana até que no momento da morte você esteja plenamente consciente de quem você é, do Espírito. E é nesse estado de consciência, conforme diz o Bhagavad Gita, que você estando em comunhão amorosa com Deus, você volta para o reino de Deus, o reino espiritual, que é o lar original de todos os espíritos que estão aqui nesse planeta Terra, tendo as suas diversificadas experiências resultantes, né, karmicamente, de ações que você colocou em movimento, ou desejos que você quis, e agora você está cocriando com Deus o mundo daquilo que você quer. Não estamos aqui nesse mundo por acaso. As coisas não acontecem aleatoriamente ou por um capricho da existência. Tudo no universo de Deus é ordenado, é progressivo, tudo é feito com amor, cada pessoa tem amparadores, dessa forma, né? Então, assim, falando um pouco também sobre agora o suicídio, né? Suicídio significa, para simplificar, que a pessoa não suporta mais a sua situação mental ou sentimental, psicológica e emocional, e ele tenta fugir da vida, tentando, assim, acabar com o seu corpo. Essa pessoa não entende que ela é o espírito, que ela é eterna. Mesmo que ela acabe com o seu corpo, né, que ela tire, desvincule, né, o espírito do seu corpo com alguma ação indevida, né, ou tomando um veneno, ou dando um tiro em si mesma, ou se jogando de um prédio, enfim, tantas situações, né, que podemos usar para eliminar o nosso veículo material. Então a pessoa suicida, ela não tem essa referência espiritual. Se você entende que você é eterno, não adianta tirar o corpo material, né, suicidar, porque isso não vai adiantar nada. Isso é uma espécie de burrice espiritual. Devemos entender que não podemos fugir da experiência atual em que estamos vivendo, né, atualmente. Não há possibilidade. Se estamos tendo essa experiência, porque essa é a experiência que estamos projetando com o conhecimento ou com a necessidade de realização desse momento atual. Aí a pessoa, através de seus pensamentos que já estão muito depressivos ou degradados ou negativizados, naturalmente, né, se você está com a mente assim tão poluída, contaminada, e você é um co-criador com Deus da sua realidade,
você vai cocriar um mundo completamente negativo, depressivo, um mundo poluído, um mundo sem graça, um mundo onde você só tem medo, pânico. E aí, nesse mundo, enquanto você está assim, você pode se afogar, né, em drogas, sejam drogas de remédio, bebida, ou qualquer droga, né, que a gente conhece aí. Porque a droga também é uma fuga. A pessoa está fugindo dela mesma, assim, isso é meio absurdo, né? A pessoa ter medo de conhecer a si mesma, o espírito, e se libertar de toda essa negatividade, porque quando você está vivendo no espírito, você está vivendo num estado feliz de ser, né? Naturalmente, quando você está completamente consciente de si mesmo e de Deus em seu coração, você vai cocriar uma atmosfera em torno de você feliz, uma atmosfera, né, entusiasmada, criativa, alegre. Você vai se tornar uma pessoa benquista no mundo, porque você tem uma energia ativa que faz bem a todo mundo e principalmente a você. Assim é dito no Bhagavad Gita que no momento da morte o que vai contar é o estado de consciência que você está gerando. Se a pessoa se suicida, significa que após a morte o espírito dela leva, vamos dizer assim, para o outro lado, aquela mente suicida completamente contaminada. E a situação é muito pior, porque no mundo astral, que é o mundo adjacente a esse mundo físico, as emoções são assim, elas acontecem de uma maneira muito mais intensa. Certo? Por isso, né, quando temos um pesadelo, podemos entender isso que eu estou falando. Então, se a pessoa se suicida com toda aquela carga depressiva, de medo, de ódio, fugindo da vida, do outro lado, esses sentimentos continuam, porque você só leva para o outro lado aquilo que você cultivou nessa vida. Imagina o terror que deve ser uma pessoa que se suicidou do outro lado. E ela não tem esse conhecimento. Ela não sabe da vida espiritual. Ela não cultivou a vida espiritual. A solução não está em abandonar essa forma física. Não adianta, você não vai fugir nunca de você mesmo. E sua mente está contaminada. E para quem quiser um pouquinho se aprofundar mais, pode estudar aí nesses campos de filosofia, tipo Umbanda ou Espiritismo, né? Essa ciência explica muito bem o que acontece com os suicidas. Existe o Vale dos Suicidas. Imagina, você vai para um lugar dentro do plano umbral, onde a agonia e o sofrimento, né, de milhões de seres que se suicidaram, não só no planeta Terra, em outros planetas também. Esses espíritos são direcionados a esse local, né? O Vale dos Suicidas, imagina. Pessoas assim, completamente perturbadas, todas elas sofrendo, gritando de dor, né? É como se fosse um inferno, né? Um lugar de purificação. E dizem que a pessoa que se suicida, ela repete aquele ato depois que morre. Esse ato é repetido dia a dia, trilhões de vezes. Você vai se suicidar trilhões de vezes depois que você abandona o corpo, né? Então, é algo assim que nem dá, é indefinível. E aí, né, é lógico, existem seres angelicais, seres que descem a essas regiões, como o Vale dos Suicidas, para tentar resgatar essa alma que está em sofrimento assim, infindável. Se as pessoas tivessem esse conhecimento, elas não tentariam, né, fugir da experiência terrena com um ato contra
o sintoma de amor, né? Deus te deu uma oportunidade para você estar na sua forma humana, para você cultivar os valores espirituais e se libertar dessa matrix, dessa maia, dessa ilusão decorrente do esquecimento, da inconsciência da vida espiritual. Certo? Então, todos os estados chamados, né, depressivos nesse mundo, em seus variados graus, os enganos, né, surgidos da falsa identificação com esse corpo material, onde as pessoas estão lutando por ideais baseados em algo temporário que vai terminar com a morte. E a morte, ela pode acontecer a qualquer momento. E aí temos que estar cientes de que devemos sempre ficar conscientes do Espírito e da presença divina, porque tudo é a manifestação de Deus e nós somos energias de Deus. Esse é o trabalho a ser feito. Por que estou encarnado agora, né? Por que Deus me deu essa forma material? No nosso caso, aqui estamos ouvindo essa palestra, uma forma humana. E qual é a da vida? O que eu tenho que fazer? A única coisa que você tem que fazer é despertar espiritualmente. E estando desperto espiritualmente, você usa a sua forma humana de uma maneira favorável nesse mundo para intensificar a sua autorrealização espiritual e assim ficar num ponto em que quando vier a morte você possa estar vibrando numa frequência iluminada e assim voltar para o reino de Deus. Porque se não for assim, se a sua consciência não estiver iluminada nessa oportunidade humana que Deus te dá para evoluir aqui nesse mundo material, você vai ter que voltar em outra forma. E aí você é o famoso ciclo de samsara, nascimentos e mortes. Você fica nascendo, morrendo, sofrendo, se lamentando, né? E aí chega um ponto que o espírito está cansado. Mas como eu estava falando, não adianta você tirar abandonar o seu veículo material. Não é assim que funciona, né, dentro da organização do desenvolvimento dos espíritos nesse mundo. Essa sabedoria, ela está aqui no planeta Terra há muito tempo. Os demônios não podem, assim, ocultar completamente esse conhecimento. Mas as pessoas perderam o interesse espiritual porque geralmente estão se associando somente com coisas materialistas, né? Com pensamentos relacionados à carne, à luxúria, à ambição, à inveja, à necessidade, né, de ser alguém nesse mundo, de elogios. Dessa maneira, todo o sistema demoníaco, ele acontece desviando a nossa mente do propósito principal humano, que é atingir esse ponto espiritual. Isso que é chamado, né, pecado, né? O salário do pecado é a morte. O que é o pecado? O pecado é você agir inconscientemente daquilo que você é, o espírito. Pecado significa isso, aquilo que desvia, né, literalmente. Não assim, fazer algo negativo ou mal, né, dentro dos valores atribuídos eticamente, seja por uma religião, ou por uma tradição, ou uma sociedade. Fazendo coisas que estão desfavoráveis ao espírito, tudo é chamado pecado, é aquilo que está te desviando da consciência divina, da consciência espiritual. Então a pessoa que se suicida, ela não compreende nada disso. Porém, sempre que eu vejo uma pessoa que está ameaçando a se suicidar, e eu tenho, né, contato com várias dessas pessoas, eu sempre digo: por que você não se mata em vida?
Em vez de você tirar o seu corpo material, mate a mente. O corpo material nada mais é do que um reflexo da sua mente. O seu mundo é o resultado daquilo que você pensa e sente. Então eu digo para a pessoa que quer se suicidar, né? Por que você não se mata em vida? Por que você não transforma completamente a sua mente agora? Saia de toda associação negativa. Mude a sua alimentação para uma alimentação mais saudável. Faça exercícios, né? Tenha boas associações, leia bons livros, né, com caráter mais sagrado e espiritual. Ouça boas músicas. Se você toma alguma droga ou toma algum tipo de remédio, procure ver como parar com isso. Muitas vezes, né, os remédios também acabam aflorando maior essa necessidade de querer, né, se matar. Então vai diminuindo tudo até o ponto em que você mude totalmente a estrutura da sua mente e você se torne um novo ser, né? Essa é a ideia da vida espiritual. Eliminar as contaminações da mente, que são chamadas de anartas na sabedoria védica. As contaminações que estão levando a pessoa a esse ponto de querer se matar, fugir do mundo, porque o mundo nada mais é do que o reflexo da mente dessa pessoa. Por isso que ela não aguenta o mundo, mas na verdade ela não aguenta mais a sua mente. A mente se tornou a inimiga do espírito. E toda a ideia da vida espiritual é você tornar a mente a sua amiga para você usar os seus instrumentos, né, mental, sentimental e físico, favoravelmente para a autorrealização espiritual, o que indica a sua ligação íntima com o divino em seu coração nesse aspecto amoroso, ou de serviço, né, serviço devocional. Por isso, né, você recebendo essa informação agora, se você é uma pessoa que tem essa tendência depressiva, espero que você possa compreender isso. Não há como fugir de si mesmo. A solução está em viver espiritualmente, consciente daquilo que você é, nessa relação amorosa com o divino. Essa é a solução para tudo aquilo que se chama o seu chamado problema, né? Cada pessoa tem o seu problema intensificado por uma mente negativa, de acordo com a sua experiência kármica nesse mundo. Mas a solução para todos os seres, né, que estão perdidos em si mesmos e odiando a si mesmo por causa desse reflexo pervertido do mundo material, a solução é que eles devem se associar com pessoas iluminadas e daí receberem a sabedoria e a informação do que devem fazer, assim como um remédio, né? Um remédio, né? O conhecimento espiritual é a droga que o espírito tem que ter. Todos os dias ele tem que ficar dependente do estudo, do autoconhecimento. Então ele começa a fazer prática de meditação, pode cantar mantras, né? Há várias práticas que purificam a mente, que eliminam essa contaminação que está fazendo aquele espírito perder a noção de si mesmo dentro desse mundo que ele mesmo próprio criou com a sua agonia, né, mental, depressiva. E dessa forma, todo mundo, né, entra no eixo. O eixo é o eixo espiritual. Não adianta ficar falando de religião, ou a pessoa frequentar a igreja. Isso é bom, mas para as pessoas que estão assim, como estamos falando agora, de um estado
mental perturbado, que é a vontade de fugir do mundo, né? A solução é você despertar no espírito. E para isso você tem que lembrar constantemente o que você é. E então, quanto mais você se associa com os elementos positivos, luminosos, sagrados desse mundo, mais você vai purificando sua mente, vai limpando o seu coração de toda essa sujeira, né, que vem da prática material com coisas, né, ou substâncias que não tem nada a ver, e você vai se libertando até atingir o ponto real. Entende isso que eu estou falando? O seu mundo é uma projeção da sua mente. Se a pessoa quer se suicidar, significa que o mundo dele é um reflexo completamente negativo da mente dessa pessoa que não compreende quem ela é, o espírito. E o espírito, ele tem que ser o senhor da mente. Daí, a pessoa com potencial suicida, ele tem que aprender com uma pessoa iluminada a como, né, conduzir os seus pensamentos e sentimentos de uma forma completamente diferenciada, associada com elementos mais puros nessa natureza material, para que, através dessa energia, né, consciente, espiritual, ela torne o seu mundo um lugar aprazível. Então ela vai compreender que esse mundo material apenas é uma escola temporária, onde Deus nos dá uma forma material, no caso agora essa forma humana, onde você vai usar adequadamente para aprender a ficar no estado de consciência espiritual, e quando vier a morte do seu corpo físico, seja uma morte natural ou uma forma acidental, de acordo com a sua programação kármica, você possa morrer completamente espiritual, né? Vamos dizer assim, totalmente consciente, e aí você volta para o reino de Deus. Porque se não for assim, você não pode voltar para o reino de Deus, porque você não desenvolveu a consciência adequada para habitar naquela dimensão. E aí o maior benefício, o maior mérito de ter essa forma humana é usar a inteligência para cultivar a vida espiritual, os valores da alma, e desmaterializar um pouco a nossa vida, entendendo que matéria nada mais é do que uma energia espiritual condensada dentro, né, de várias dimensões, né, em níveis sutis e grosseiros, onde o espírito está vivendo a experiência adequada à sua configuração de evolução. Se estamos aqui agora, hoje, aqui nesse mundo de terceira dimensão, nessa forma humana mais grosseira, é porque estamos exatamente onde devemos estar. E com a sabedoria conquistaremos o nosso espaço no coração de Deus. Porém, como não há essa sabedoria, nem as pessoas se associam com pessoas mais espiritualizadas, elas vão perdendo a noção de si mesmas, se envolvem com coisas negativas nesse mundo, passam a brigar com todo mundo, ficam com o ego muito inflado, ou com um ego totalmente destroçado, baixa estima, e essa pessoa, o mundo para ela não faz mais sentido, ela não tem entusiasmo, ela não tem atividade para conquistar nada, acaba, né, perdendo completamente a sua potência de ser feliz, né? Somos eternamente felizes porque somos partes integrantes de Deus e esquecemos completamente, né? Assim, essa é a ideia, né? Vamos despertar. Estamos chegando aqui a 1 hora, que é a hora proposta para estarmos aqui, né, em aula. Podemos continuar esse assunto depois, ok? Então, que Deus abençoe cada um de vocês, reflitam, meditem e usem a vida de modo favorável. Haribo!